Alô, alô, marciano! Aqui quem fala é da Terra e, para variar, estamos em guerra. Pois é, eu tenho a leve impressão de que vocês escutarem estes versos na voz de Elis Regina é muito melhor do que na minha. Mas o fato é que aqui é da Terra sim, estamos em guerra sim, para variar também, então eu não disse nenhuma mentira. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu lhes digo que sextou! Pois é, sextou! E aí? E aí que eu estou aqui de novo, ó, nós aqui outra vez, a parte no ar, em 2026, como nos outros anos, sexta-feira, às vezes sábado, né? Sabe como é que é? É dia de coluna no Vira Casacas. E aqui estou eu, Gabriel Divan, para falar com você sobre o quê? Sobre o de sempre. A questão do direito, das leis, dos tribunais, das decisões judiciais, das liquidações de instituições financeiras. É, hoje tem, hoje tem. A parte é a coluna do Vira Casacas que tem a função muito digna de trazer para você todas essas questões de uma maneira resumida, de uma maneira rápida, rasteira, mas não empobrecida, de uma maneira interessante para você começar a lidar com a informação a partir dessas questões do mundo do direito que muitas vezes parece que são feitas para a gente não entender, é ou não é? Bom, a minha tarefa aqui é ser o Descomplicator, Tabajara. Eu sou o facilitadorzinho da estrela. Eu estou aqui para ajudar vocês a olharem para uma questão e pensarem: ah, tá, isso significa aquilo, aquilo significa aquele outro. Aí depois você vai, voa com as próprias asas, né? Porque eu sempre estimulo a galera a fazer o seguinte, ó. Tomo a parte como aquela questão, aquele briefing, para você não ficar perguntando, né, para esses aplicativos boboca aí, né? Olha o nosso programa dessa semana aí. Para você não virar o tiozão aquele que fala: "Ei, Grok, o que que é isso aqui?" É simples, cara. Lê um pouquinho, ó, escuta um pouquinho, estuda um pouquinho, fica por dentro um pouquinho, aí depois você vai para os próximos passos, né? Tem gente que quer ficar daí por dentro médio, estudar médio, dar uma pensada média, para quem sabe, mais uns dias depois começar a pensar forte, estudar forte, tecer opiniões mais elaboradas. Aí é com vocês. O que o Aparte faz é dar uma mastigadinha inicial nas coisas que têm a ver com o universo jurídico, para não falar latim, né? E para não parecer papo de mascate, papo de vendedor, né? Que está tentando te enganar e começa a falar complicado, aí já não é a nossa praia. Você que está ouvindo isso já deve saber, mas ó, é aquela história, né? É aquela história, a gente tem que volta e meia avisar de novo porque é importante. Então, se você caiu aqui de paraquedas eventualmente, saiba que o Vira Casacas é um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil. Nós estamos desde 2017 do Nosso Senhor mandando brasa nas interwebs aí, trazendo conteúdo incrível para vocês com conversas, com filosofia, com especulação, previsão do futuro, né? Trabalhamos com isso também. Eu não disse que a gente acerta sempre, eu disse que a gente trabalha com isso também. E trazendo para você a nata dos melhores convidados, convidadas, convidides, muito lindes, que são pessoas que você ama escutar ou que você não sabia que irá amar escutar, né? A gente brinca aqui com os tempos verbais porque passado e presente e futuro se unem no Vira Casacas. E aí é claro, né? Chegou o final de semana, é coluna na cabeça, porque o Vira Casacas não para. Nós somos um podcast que não para de trabalhar, nós não temos recesso, a gente não pode simplesmente se dar ao luxo de não fazer nada. Como diria Bob Marley, né? Ou como diriam que Bob Marley disse, né? Passa para a história a frase desse grande cidadão: as pessoas que trabalham incessantemente para fazer o mundo um lugar pior não tiram férias. Então, nós que queremos fazer o contrário, não tiramos também. Bem, vai ter uma sexta-feira em que Felipe Abal traz para você o RT comentado com histórias que você não sabia que você precisava conhecer. Vai ter uma outra sexta, às vezes sábado, né? Onde o Carapanã, o nosso cronista do Armagedon preferido, vai mandar brasa na sua opinião em Várzea, sucesso de público e crítica. E vai ter uma outra sexta-feira onde vocês estão diante do A Parte, que nada mais é do que isto aqui que você está ouvindo. Então, você está ouvindo em qualquer lugar, você está ouvindo em qualquer agregador, você está ouvindo em qualquer plataforma, você está ouvindo no YouTube, você está ouvindo em algum âmbito desses. Você pode ouvir a qualquer momento, mas saibamos todos que estamos aqui na sexta-feira, dia 23 de janeiro. Ó, janeiro passou voando, você nem viu
viu, nem me viu, né? Pois bem, do que nós vamos falar hoje aqui? Você deve estar ouvindo muita coisa nos últimos dias sobre uma questão que envolve decisões do Supremo, maiormente do ministro Dias Toffoli, envolvendo o Banco Master. Questões relativas a acariações, investigações, depoimentos, condução dos trâmites pelo Supremo. Por que diabos, de novo, o Supremo Tribunal Federal? Ó, eu vou fazer um parênteses aqui, um asterisco, né? Eu sou o cara aquele que diz assim, ó, não é só o Supremo que existe, não é só o Alexandre de Moraes que existe, não é só ministro lá de Brasília que decide coisas. Eles não são os únicos magistrados, barra, juízes, entre aspas, do Brasil. Parem com essa lenga-lenga. Tudo bem, eu sou o cara que diz isso. Mas eu também sou obrigado a admitir que, às vezes, estamos diante justamente de uma coisa que provoca, para não dizer que estimula esse tipo de questionamento. Por que que tem uma questão agora de um banco e está dando alta polêmica em virtude de algumas questões de direcionamento que o então relator, o ministro Dias Toffoli, está promovendo? Por que que está no STF? Diabo, não tem outro juiz? Não tem um juiz federal? Não tem uma juíza da comarca? Mas é só no STF que as coisas são decididas? Bem, vamos falar sobre isso também. Mas você, eventualmente, ó, aqui no ouvidinho, aqui, ó, só entre nós, tá? Eu e tu aqui, ó, rapidinho. Você talvez não saiba lufas da porra do que está acontecendo com o tal do Banco Master e você talvez nem sabia que existia um Banco Master e você está com vergonha de perguntar. Seus problemas acabaram! Acabaram porque não precisa nem perguntar. Eu já largo falando e aí você se sente aliviada, aliviada. Ah, tá, beleza. Eu não vou precisar bancar o burro. Em primeiro lugar, né? Cacuete de professor, sim, mas verdade, sim também. Não existe pergunta burra. Tudo bem, algumas até que são, tá? Mas pergunta para querer se inteirar de uma coisa que você quer ou precisa se inteirar e você não sabe, meu amigo, eu não conheço outra maneira. Eu não conheço outro jeito. Então, não sei. Eu não estou entendendo nada. Alguém me explica? Bom, nós temos uma profusão de explicações aí a dar com pau, né? Algumas confiáveis, né? Tem jornalistas aí e outras jornalistas aí, né? Pois bem, a gente está com uma profusão muito grande de informação e talvez você pense assim, ó, mas eu estou com preguiça de ler isso tudo. Pá, errado. Eu, Gabriel, digo para você, errado, mas tudo bem. O Aparte está aqui para te ajudar. Então eu vou dar essa colher de chá, tá? Eu vou dar esse mamãozinho com açúcar, eu vou dar esse melzinho na chupeta e nós vamos explicar as coisas. Mas, caso vocês queiram fazer uma leitura que não é demorada, não é encruada, não é encrespada, não é aquela coisa burocrática, não. É uma leiturinha simples. Ó, o Banco Central do Brasil, ele mesmo, vai lá no bcb.gov.br e você faz uma pesquisa por Banco Master, porque eles próprios têm uma questão de perguntas e respostas, um FAQ, Frequently Asked Questions, a respeito da liquidação extrajudicial do Banco Master. Então a gente se baseia um pouco nisso, um pouco em algumas outras questões que estão por aí e vamos começar a trabalhar para até chegar no ponto em que eu preciso comentar uma que outra coisinha sobre a questão do STF em relação a esse caso. Beleza? Valendo? Bora? Sinal verde? Então é nós. Sente só. Vamos começar pelo começo, então, né? O Banco Master, originalmente, ele era chamado Máxima, Corretora de Valores, e se transformou em um banco posteriormente, passou a ser o Banco Máxima nos anos de 1990. Ele foi fundado enquanto corretora de valores em 74, 5 anos mais velho que eu, né? O Banco Master na sua origem como corretora de valores. Bom, ele teve alguns tropeços e, em 2018, o controle foi assumido por este personagem que creio que vocês ouviram bastante falar nos últimos tempos aí, que é Daniel Vorcaro. Então, este cara que em 2018, depois do banco ficar meio que na corda bamba ao longo das décadas posteriores, em que ele se transformou efetivamente num banco, nos anos 90, 2018 é o ano que o Vorcaro chega para injetar dinheiro e para tentar fazer do Master um gigante na sua área, ainda que um tipo de gigante um pouco esquisito, né? Porque não era exatamente aquele banco que você vai ali na esquina e abre a sua conta, né? Tudo bem, tudo bem. A gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa, né? Tem aquela frase, né, que atribuem ao Lenin, eu estou cheio das frases atribuídas hoje, né? Olha, roubar um banco é uma coisa, mas, ora, fundar um banco. Pois bem, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então,
Estamos aqui com o Daniel Vorcaro, que em 2018 passa a assumir o controle gerencial do Banco Master com um sonho na cabeça, né? No caso, o rapaz foi desumilde, como costumam dizer, e passou a trabalhar pelo crescimento da instituição a partir, entre outras coisas, do abocanhamento, da compra de outras instituições similares para ampliar a carteira de crédito e para ampliar, então, possibilidade de atuação. Por exemplo, houve a aquisição de um banco digital, o Will Bank, em 2024, né, faz pouco tempo, e aí com isso incorporou-se ao Master nada mais nada menos do que 6 milhões de clientes a mais, principalmente clientes de classe C e D, né? E aí ampliou uma base para mais ou menos 10 milhões de contas em todo o país. Então, começa a expansão, o projeto de expansão do Vorcaro no comando do Master, ele começa a dar certo no começo dessa década. Bom, pois bem, qual era a questão estratégica principal? Ele tinha um perfil de banco de investimentos e de crédito, né? Então é mais ou menos por aí que a gente visualiza o que era, né? Já fala no passado assim, né? Enfim, vamos chegar na liquidação, mas vamos lá. Então, ele capta dinheiro oferecendo o CDB com juro muito mais elevado que o normal. A ideia é assumidamente operar no fio da navalha da imprudência em relação aos riscos das operações e dos investimentos. E que fique claro que isso aí não é negado, tá? Agora, é preciso também dizer que não é só a questão de charme, né, de Hollywood, o cara vir dizer assim, não, eu opero no limite da lei e tudo mais. Quando a gente está falando de instituição financeira que deve liquidez, que deve solvabilidade, tanto para governo, para União, quanto para clientes, principalmente, nós temos que falar que existe uma legislação protetiva que é a lei de número 6024 de 74. Olha o destino. Olha a numerologia, meus amigos. O ano da fundação do Banco Master enquanto corretora de valores à época é também o ano que entrou em vigor a lei que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras e da outras providências. Então, essa é a lei que disciplina que, por exemplo, artigo 2º, far-se-á intervenção quando se verificarem seguintes anormalidades nos negócios sociais da instituição. Entidade sofrer prejuízo decorrente de má administração que sujeite a riscos dos seus credores. Tem também aqui uma menção à antiga lei de falências, quando ocorrer, né, a questão da quebra ou a falência da instituição nos termos da antiga legislação, que é como está aqui no texto original de 74. E aí vai ter as possibilidades da intervenção ser decretada de ofício, por ordem, canetaço do Banco Central ou mesmo por solicitação dos administradores da instituição, se assim estiver previsto no seu estatuto. Um pouquinho mais adiante, a lei ela vai falar da liquidação, né? Eu estava falando da intervenção ali nos artigos iniciais. Agora, no artigo 15 é onde a lei vai dizer: decretar-se a liquidação extrajudicial da instituição financeira, de ofício, né? Ou seja, por ordem justamente emanada pelo Banco Central, em razão de ocorrências que comprometam sua situação econômica ou financeira, especialmente quando deixar de satisfazer com pontualidade compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que autorizem a declaração de falência. B. Quando a administração violar gravemente normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição, bem como determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central. C. Quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite a risco anormal seus credores. D. Quando cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar nos 90 dias seguintes liquidação ordinária ou, quando essa iniciada, verificar que o Banco Central constatar que a lentidão, que a má gestão desse próprio processo de liquidação e fechamento está ele mesmo em si prejudicando a clientela ou os compromissos da instituição. E aí, talvez o que mais interessa aqui para nós, nesse pequeno parênteses, né, nessa curvinha aqui no assunto que a gente fez, é o artigo 18 dessa lei, que vai dizer que a decretação da liquidação extrajudicial produzirá de imediato os seguintes efeitos: suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade, não podendo ser intentadas quaisquer outras enquanto durar a liquidação; vencimento antecipado das obrigações
da entidade, não atendimento de cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação, não fluência de juros, mesmo que estipulados contra a massa, no caso, né, contra a massa e liquidada, enquanto não integralmente pago o passivo, interrupção de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição, não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis ou penas administrativas. Então, assim, quando incorre aqui na liquidação, a instituição ela está, primeiro, carente da possibilidade de executar os seus ativos, de botar para girar aquilo que ela tem para receber, e ela também vai ter que automaticamente começar a matar aquilo que ela tem no que diz respeito a dívidas e outros encargos. Dito de uma maneira assim bem resumida. Então, veja bem, a lei está dizendo que é passível de intervenção e às vezes decretada pelo BC. E ela é passível de liquidação, também decretada pelo BC, ou seja, tu pode interferir no andamento administrativo da instituição ou tu pode determinar que ela está encerrada, tem que pagar tudo que deve, fechar a bodega, passar a régua e ir para a próxima. Então não adianta me dizer assim, olha, eu estou andando aqui no limite da lei, mas é porque eu sou um cara que gosta de riscos e tudo mais. Cara, uma coisa é tu saltar de asa delta, tá? Fazer bungee jump, fazer aqueles skydiving, pular daquelas paredão de pedra com aquela roupinha lá de esquilinho, assim, até hoje eu não entendo como é que os caras fazem aquilo. Outra coisa é você dizer que gosta muito de riscos e ficar gerindo de uma maneira completamente temerária a grana de um monte de gente. E é mais ou menos isso que acontece aqui, porque vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá para o nosso fio do tempo, a nossa timeline do Banco Master. Bom, o perfil, então, era um perfil de investimento de crédito e, principalmente nos anos mais recentes, ele se destaca porque ele capta dinheiro de investidores oferecendo certificado de depósito bancário, CDB, com um juro muito elevado. Beleza? Então, essa é a jogada do Banco Master. E aí, claro, abocanha esses recursos, investe em empresas que estavam em dificuldade para poder expandir mais a sua carteira, para poder operar mais em relação a esse mercado. E em 2022 teve a compra de um outro banco, a compra do banco Voiter, e logo depois lançou uma própria seguradora que ano retrasado foi ela própria vendida. Então você expande até o ponto de lançar uma seguradora, mas logo depois vende a própria seguradora. Em linhas gerais, a gente está falando não de um mega banco, não de um mega tubarão. Era considerado uma instituição, digamos assim, modesta, uma instituição que não era das maiores, mas isso aí não condiz com os números, porque a gente está falando de 2024, primeiro semestre, o Master registrou lucro líquido de 500 milhões de reais, com um patrimônio que chegava a quase 4 bilhões e meio. E aí, a gente tinha 1.000 funcionários, né? Tinha mais ou menos 1 milhão de investidores no varejo. Cara, é assim, é uma coisa que meio que é discrepante, né? Se você for pensar bem assim, em relação a esses valores. E aí? E aí que, nos últimos anos, essa estratégia de crescimento desvairado começou a fazer água e começou a ligar a sirenezinha no que diz respeito à questão do Banco Central, por força de algumas práticas, como, por exemplo, a promessa de até 180% de rentabilidade em alguns dos investimentos, em CDI, por exemplo, que eram feitos junto ao banco. E aí, senhoras e senhores, que vem aquela questão do chamado limite do fio da navalha, porque o que acontece, né? Quando tu tem que sustentar essas promessas, tu tem que bancar essas promessas de retorno nesse patamar para atrair investidores que nem um maluco, aí é o seguinte, né? Tu começa a investir em ativos de altíssimo risco e de baixa liquidez, né? Justamente para quê? Para tentar tirar a sorte grande, né? Tentar tirar a sorte grande. Vai que esse investimento aqui daqui a pouco estoura na minha mão e aí a gente resolve todos os problemas aqui, a promessa cumprida, ninguém viu nada. Mas é óbvio que isso não acontece, pelo menos não em regra, e aí começa a dar problema, começa a parar de entrar dinheiro, tu investiu em precatório, tu investiu em algumas carteiras de crédito consignado aí que tem uma certa podridão no ar, tem uns indícios de coisas não muito boas ali, simplesmente tu começa a vender gato por lebre e começa a aparecer inclusive relatórios interinstitucionais, né? Não é nem o caso do Banco Central ficar de olho nessas movimentações muito malucas, nessas operações de risco
completamente insano, o próprio INSS percebeu e a partir de um relatório feito, né, no ano retrasado, constatou que empréstimos consignados a aposentados e pensionistas tinham indícios de irregularidade em pelo menos 250 mil desses contratos que eram gerenciados pelo Master. É óbvio que tudo isso não fica barato perto da nossa amiguinha Polícia Federal, né? A lei é para todos. E aí começa-se também a abrir um leque, um braço de investigação criminal em relação a algumas suspeitas no que diz respeito a toda essa engronha do Master, que vai focar em alguns elementos como manipulação contábil para inflar artificialmente os ativos do banco, venda de carteira de crédito que não existe, principalmente para o BRB, o Banco de Brasília, né? Ou seja, tu está fraudando venda de carteira de crédito. Tem dinheiro que está entrando de algum lugar que não podemos dizer onde, que tem que ir para algum lugar bonitinho, né? Vocês conhecem essa história. Enfim, emissão de títulos falsos. Envolvimento de influenciadores digitais em campanhas para desacreditar o Banco Central e defender o Banco Master. Essa daí, hein, gente? Essa daí, meu Deus do céu. Bom, teve prisão e tentativa de fuga, podemos dizer assim, né, do país de Daniel Vorcaro, que depois se consubstanciou numa liberdade provisória. Teve também tentativa de fuga e consequente mandado de prisão para cunhado de Vorcaro. E a grande questão aqui é: por que diabos isso vai parar diretamente no STF? Bom, existiria, e aí o processo está em sigilo, né, perante o Supremo Tribunal Federal, foi decretado o sigilo por ele que foi nomeado o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, e teria havido o quê? Em meio às questões dos rolos do banco, um contrato firmado para financiamento imobiliário com um deputado federal, o que faria com que, sabe daquela questão da prerrogativa de foro? Sabe aquela questão do foro privilegiado? Apareceu alguém que tem um foro respectivo no STF, como, por exemplo, um deputado federal. Neste caso, deveria ser sempre assim, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Deveria se parar tudo e se analisar se o STF não é o foro que passa a ser o foro competente para cuidar da questão em virtude de haver o deputado, sendo que é esquisito falar disso porque o rolo principal, com certeza é meio difícil dizer, né? Mas ao que tudo indica, o rolo principal que tem a ver com a questão nuclear que está sendo investigada, não tem a ver com essa história do deputado. Daria muito bem para desmembrar isso daí num futuro, para ver se existe respingo de uma ação penal que tenha que ser movimentada no STF, mas o fato é, agiu-se da seguinte maneira: tem possibilidade de ter alguém cujo foro privilegiado é do STF envolvido? Pimba, para tudo e joga para o STF. Sabe quando é que tinha que ter acontecido isso, por exemplo? Quando um juiz chamado Sérgio Moro, que estava investigando um então cidadão sem cargo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, né, acabou telefonando para a então presidente da República, Dilma Rousseff. E a conversa deles dois, se o seu Moro achava que eventualmente ali teria alguma implicação com alguém de foro privilegiado, como no caso a presidenta, e se ele achava que ali tinha que ser escrutinada alguma questão de possível envolvimento, ele tinha que desligar tudo e dizer assim: ó, STF, dá uma olhada nisso aqui, tem presidente envolvido. Não. A gente sabe como é que terminou aquela história, né? A conversa não foi para o STF, ela foi para o Jornal Nacional, né? Naquele caso. Agora, aqui aparentemente, né? O padrão foi respeitado. Tem uma possível questão que envolva um deputado federal que pode vir a gerar responsabilização para esse deputado, portanto, é papinho para STF. Só que aí vem o detalhe, né? Foi a defesa do Vorcaro que teria feito o pedido para que o STF analisasse se ele não tem que puxar o caso. Teve aquele lance todo de um advogado famoso aí, né, ligado a o Banco Master, ligado a algumas questões relativas a pessoas envolvidas no caso, que foi de jatinho
junto com o ministro Toffoli para ver a final da Libertadores na cidade de Lima, no Peru. Eu nunca, meus amigos, vou me acostumar a essa história de jogo único em Libertadores aí num lugar que não tem nada a ver. Deixa isso aí para os europeus, né? A gente aqui é ida e volta. Se tivesse ida e volta, né? Não teria problema aí. Talvez o ministro não tinha que estar em jatinho com um advogado de causas ou que tem correlação com causas que ele próprio vai dizer que ele próprio passa a ser competente para julgar. Mas, ó, não estou fazendo afirmações, não estou fazendo ilações em falso, eu só estou dizendo que muita gente achou estranho a questão de que o processo foi puxado para o STF e que, principalmente, né, haveria, né, uma possível, né, questão desconfortável no que diz respeito a essa suposta ligação do ministro Toffoli em uma data próxima a tudo isso aí se desenrolar. Mas tem mais, né? Tem mais porque o pessoal não para de falar. O pessoal não para de falar. Então, o que acontece, né? Tem muita gente, por exemplo, que ficou encrencando com o fato de que houve investimento de sócios do Banco Master através de um fundo de investimentos botando grana num empreendimento que é da família do ministro Toffoli. No caso, né, nós estamos falando de um resort que pertence aos irmãos do ministro, que lidam com esse tipo de empreendimento. Então, foi mais uma questão estipulada para levantar a possibilidade de que poderia estar havendo uma puxada do processo para o STF em termos de alguma coisa que, para alguns, é meio combinada. Olha, eu já disse para vocês, né? Eu não gosto de utilizar esse tipo de argumento que vai encontrar direitinho aquela galera que faz alguns anos que a única função da vida deles é tentar desmoralizar o STF, e a gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê, a gente sabe pela briga comprada, principalmente em anos recentes, no que diz respeito a bater de frente com a questão orçamentária parlamentar, e, não preciso dizer também, com a briga comprada pela própria corte no intuito de julgar, processar e condenar, oxalá, boa parte daqueles que estavam tentando dar um golpe de Estado. Então tem uma animosidade muito grande com o STF, né? A gente não tem que botar a mão no fogo por ninguém, mas quando a gente compra argumentos que tentam fritar os ministros, a gente tem que entender que na atual conjuntura isso pode ser perigoso. Mas temos que fazer algumas perguntas, sim, sem fazer caça às bruxas, sem tentar já sair jogando no ventilador, afirmando coisas, né? Eu já falei, tem certas jornalistas aí que afirmaram que um outro ministro teria feito uma reunião com o pessoal do Banco Central para poder lidar com algumas questões como essas, afinal de contas, né? Haveria o quê? Um conflito de interesses que envolveria outro ministro da corte, no caso, o próprio ministro Alexandre, porque a sua esposa, a advogada, teria, não teria, né? Vamos falar sério, tem um contrato para o seu escritório prestar serviços advocatícios para o próprio Banco Master com pagamentos que iriam até 2027. Isso é interrompido. Lembra que eu falei da lei? Quando entra em liquidação, quando mandam liquidar uma instituição por averiguação daqueles problemas lá, lembra, né? Você para de receber o que você tem que receber, porque a gente tem que analisar como vai fazer a liquidação e a dívida, né, ser saldada, principalmente em relação aos credores da instituição. E a gente vai ter, então, ali uma questão que vai complicar, por exemplo, trabalhos advocatícios que merecem recebimento de honorários da própria instituição. Ou seja, o pagamento foi trancado porque a instituição entrou em liquidação. E aí, plantar uma nota muito safada, ó, é aquele tipo de coisa, né? Plantar uma nota vindo, é aquela coisa, vindo sabe-se lá de quem, né? Alguém falou que o ministro Alexandre se reuniu com o Banco Central para tentar desenrolar essa questão como quem vai pedir pinico para que a sua mulher possa receber sua grana. Cara, é aquele tipo de coisa, né? É aquele tipo de coisa. O fato dela ser advogada e de ela ter contrato de prestação de serviço com esse banco, que esse banco entrou em liquidação, é um problema? Bom, é um problema para ela, né? Que precisa receber a grana e acho que não vai. Não sei. Agora, a esposa do ministro não pode ser advogada? Pode, é claro que pode. Agora, certamente, né, com nota plantada ou não, e no caso pareceu bem plantada, fica
muito exposta à questão, fica uma fragilidade bastante incômoda ali, quando quem não gosta do ministro e não gosta da sua atuação e quer tentar achar necessariamente algum problema, bom, passa a ter um trunfo na mão, né? Passa a ter um trunfo, porque, olha, o que dá para explorar sensacionalisticamente esse caso, né? Olha lá, mulher do ministro era advogada do banco, esse daí. Assim como dá para falar, né? Ah, porra, Toffoli no avião com um cara que está ligado a interesses do banco, ainda que de forma colateral. Banco que está investindo dinheiro em empresa do irmão do Toffoli. Isso tudo torna bastante complexa a questão do ministro Toffoli e seu relator, do caso ir parar no STF dessa maneira que parece um excesso de cautela com a prerrogativa do foro, e soma-se a isso a questão do controle, né, da forma como o ministro Toffoli está exercendo o controle das investigações. É aqui que vale lembrar de uma coisa que aconteceu em 2018, que mudou para sempre a forma como a gente lida com essas questões, principalmente de investigações e processos que estão na competência do STF. O presidente da corte era Dias Toffoli e, conforme o regimento, ele nomeia Alexandre de Moraes para relatar investigações que dizem respeito à prática de crimes virtuais de ameaça contra ministro da corte, que é aquele chamado inquérito das fake news, que começou a se desdobrar e começou a ter ramificações e começou a atuar até chegar no ponto onde se aglutina uma série de pessoas, fatores, elementos e desenlaces que vão desembocar na relatoria do ministro Alexandre, puxando, magnetizando para si a própria questão do julgamento dos atos antidemocráticos, da tentativa de golpe e tudo mais. Então, lembrem-se disso porque, né, tanto quanto irônico, né, que o presidente à época era o Toffoli e pelo regimento ele nomeia alguém, ele nomeia o Alexandre, né? E naquela época muita gente pensou, ih, tá tudo acomodado, esse Alexandre, o jardineiro do Paraguai, né, aquela história, amigo do Temer. Pois é, né? Pois é, né? O tempo é o senhor da razão, já diria a camiseta do Fernando Collor, né? Bom, o que que acontece? Aqui a gente tem um ponto crucial, um ponto chave. Por quê? Porque aqui a gente passa a ver que uma coisa que era completamente episódica, uma coisa que era completamente descartada, uma coisa que parecia até em vias de desuso, que era a possibilidade de um ministro conduzir uma investigação enquanto relator, porque vocês vão lembrar que quando tem que investigar alguém que tem prerrogativa de foro no Supremo, primeiro, tem que pedir para o Supremo para que ele avalie se é o caso de abrir ou não uma investigação. Depois, é claro, se denunciada a pessoa for, né, se for sofrer um processo penal, ela vai ser denunciada perante o Supremo, perante a relatoria do ministro ou da ministra responsável. Agora, essa questão de condução de inquérito, ela é uma questão muito pontual que no regimento tem a ver com crimes que ocorrem no tribunal, o que naquela época daquela investigação foi considerado que era em ambiente virtual, não era, por exemplo, um crime que aconteceu na corte, isso viria a acontecer anos depois, com as pessoas quebrando vidro, roubando coisa, né? Bom, já é outra história. Agora, ali se considerou que crime que envolve, entre outras coisas, essa disseminação e ameaça e toda uma série de infrações contra os ministros da corte naquele âmbito, não que eles sejam puramente vítimas, mas naquele âmbito, era caso de se invocar o regimento para que o inquérito fosse não só autorizado pelo ministro, mas sim conduzido. E aí, o que está acontecendo aqui em relação a esse processo e o ministro Toffoli? Bom, o ministro Toffoli, ao analisar a possibilidade ou não, repito, está em sigilo o caso, eu não tenho todas as informações. Ao analisar se há ou não há a necessidade do caso ficar no Supremo pelo suposto envolvimento em algum grau de um deputado federal, a gente teria que ter o Toffoli, então, autorizando a medida investigativa pela polícia, cobrando resultados e sendo o juiz natural que decide coisas que lhe são pedidas. Mas está se ampliando esse leque
de atuações possíveis com basicamente uma coordenação dos atos investigativos que está dando muito pano para manga, porque o ministro Toffoli está inclusive mandando em como, quando e de que jeito deve acontecer os procedimentos, como por exemplo uma acariação que foi ordenada e foi desistida de ofício esses dias, como o prazo que existe para haver certos depoimentos dentre o âmbito de investigação da polícia, e aqui, mais uma vez, se tem toda uma possibilidade de usar esse tipo de argumento contra o STF para mostrar que sim, existe um ativismo, existe aquilo que eles chamam de a ditadura da toga ou coisa parecida. É claro que nós não vamos por esse lado. Agora, realmente é preciso se discutir o que sobra desses últimos anos de atuação aí bastante incisiva do ministro Alexandre, por exemplo, que realmente, né, conduz e foi a grande cara do processo que diz respeito ao Bolsonaro e à questão do golpe, mas que ele atuava bastante com implicações solicitadas por Polícia Federal e por PGR, né? Mais do que as pessoas costumam achar. As pessoas acham que é só ele que manda e desmanda. Agora, o que isso gera de legado? Porque o que está acontecendo aqui, e é uma questão que é boa de se discutir, ainda não tem ação. Nós ainda não temos o processo. O processo, na verdade, ele ia começar perante uma vara federal no estado de São Paulo. Inclusive, foi solicitada, né, a questão de mandados de busca e apreensão e tudo mais à Justiça Federal de primeira instância. Foi o STF depois que, a partir de um pedido da própria defesa, disse assim, vem cá que esse processo é comigo. Tudo bem, é um movimento que ele é constitucional, ele é legal dentro das regras de competência e ele está adequado à jurisprudência da própria corte há muito tempo. Agora, foi puxado para lá, eu repito, por uma questão fundamental, esse suposto envolvimento do deputado, ele é tão fundamental assim para que a gente mude a competência e é preciso que se diga. Uma coisa é o relator já ter alguma ingerência no Supremo quando diz respeito a esse tipo de caso, mas ele não é, nesse tipo de caso, alguém que controla a investigação. Lembra? É diferente, por exemplo, daqueles inquéritos que o regimento do Supremo diz que eles vão ser coordenados por um ministro da Casa. E é por isso que naquele começo lá de tudo, o ministro Alexandre passa a ter aquela gama bastante relevante de protagonismo e poderes. Agora, aqui a relatoria do caso é autorizar ou não autorizar que eventualmente haja investigação nas questões que envolvem o deputado, e aí, claro, a reboque as outras, mas principalmente a partir daí, porque é ele que levou o caso, né, teoricamente, para o STF, e depois dar as decisões competentes que um juiz teria que dar, porque o juiz passa a ser o STF quando ele chama a competência. Agora, realmente, né, fica muito frágil, né, para sofrer críticas, principalmente pela parcela mais reacionária, a ideia do ministro Toffoli em ser tão incisivo no controle e simplesmente no mandar e desmandar de como vai, quando tem que ser e o que tem que acontecer na investigação. Claro, vamos fazer justiça aqui também, né? Quem acompanha as notícias percebe que o ministro recuou várias vezes, ele decidiu como deve acontecer, remeteu o caso para a própria polícia e para a PGR para que eles façam pedidos e ponderações que ele vai avaliar enquanto magistrado, para que ele não fique como se fosse um presidente do inquérito. Isso é uma coisa interessante. Agora, esses recuos, que foram bons, vieram em boa hora, eles foram feitos depois que a situação já estava bastante tensa, com o ministro Toffoli agindo de maneira bastante preponderante, incisiva durante a investigação, e é claro, ajudando a jogar gasolina em toda essa questão oposicionista que está louca para tentar
fazer o máximo que puder para controlar, inclusive o Supremo, na base da ameaça do impeachment. E se você ouviu a nossa última parte, ou a parte 94, você percebe que tem uma questão muito séria, que está se falando muito pouco, que é a possibilidade da mudança dos critérios para haver o pedido de impeachment de ministro do Supremo. Então essa galera, eles não têm mais o que fazer em sentido de tentar combater a autoridade do Supremo, eles querem começar a levar o jogo para outro lado. Atitudes como essa, as iniciais tomadas pelo ministro Toffoli, elas não facilitam para o lado de quem está tentando legitimar o Supremo, principalmente em confronto com o horror absoluto que é o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados. Então, poderia ser um caso de fraude bancária, poderia ser um caso de encerrar as atividades de uma instituição financeira. A questão do suposto envolvimento de práticas literalmente criminais poderia suscitar uma investigação pela Polícia Federal. A matéria é federalizada, porque envolve instituição, né, que diz respeito ao sistema financeiro nacional, mas a questão aqui, ela passa por um outro componente, porque a possível subida, o possível trâmite do caso perante o STF faz com que as investigações já estejam no radar e sob os cuidados do STF. Claro, deveriam estar em um grau, acabam às vezes indo para outro grau, mas o fato é que aqui está localizada a fofoca toda, aqui está localizado, né, o estopim da coisa toda, porque há algumas ligações ali, há algumas pontas ali que alguém vai puxar o fiozinho para tentar desembaralhar, né, todo o blusão, todo o cachecol. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos. Mas com certeza, agora, com tudo isso aqui, você já está um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais esperto no que diz respeito a essa problemática toda e por que que isso aí está pegando fogo da maneira que está. Esta é a função do à parte. É por isso que eu me despeço aqui, pedindo para você considerar a possibilidade de apoiar o Vira Casacas. Vai lá em apoia.se/viracasacas, vai lá no orelo.cc e procura o Vira Casacas lá, ou mais fácil ainda, mais fácil que nunca, faz o Pix recorrente, deixa cravadinho o Pix para uma vez por mês para viracasacaspodcast@gmail.com, você pagar a módica, a irrisória quantia de R$ 5. Acredite, isso nos ajuda demais. Isso mantém programas como os nossos e as nossas colunas funcionando ativamente como sempre estiveram. Então, beleza? Vamos lá que temos que ver desdobramentos e mais coisas sobre esse caso, mas sim, né? Aquele miolo inicial, você não está tão perdido. Quando aparece essa notícia, quando aparece gente erguendo o dedo, agora você já sabe mais ou menos o que é, né? Beleza? Então, bora! Vamos para o resto de sexta-feira aí, que até às 18 horas para bater o ponto do trabalhador ainda falta.